queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje, o livro Libertação nos trará o capítulo 4, Numa Cidade Estranha, e você pode acompanhar com a gente. Nós estaremos lendo o texto e você vai acompanhando para colocar sinônimos, para fazer anotações, para enriquecer com a sua interpretação, o seu conhecimento, cada um desses trechos. Para isso, nós vamos para a nossa sala de leitura. Vamos lá? Acompanhe conosco nos slides a leitura que vamos começar agora. No dia imediato, pusemos-nos em marcha, respondendo-nos às arguições que são perguntas que fazíamos de forma afetuosa. O instrutor informou-nos de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos movia, entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Técnico em missões dessa natureza, disse o instrutor, que nos havia admitido num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho. Não só por ele confiar que nós pudéssemos ajudá-lo, porque ele tinha conosco essa ligação, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores especializados no Ministério de Socorro às Trevas. Após a travessia de várias regiões em descida, eles estavam vindo para o núcleo da Terra, então eles saíram daquele lugar mais elevado e começaram a descer, fazendo escalas por diversos postos em instituições socorristas. Penetramos vasto domínio de sombras. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão, e vocês estão vendo aí uma descrição em imagem do projeto Imagem, e isso é um pouco do que André Luiz está citando. E essa imagem vai ficar aí enquanto nós vamos lendo o texto. A flutuação, a volitação fácil, se fizera impossível. A vegetação exibia um aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoureiras, aquelas aves meio sinistras, de grande tamanho, de uma espécie que poderia ser situada entre os corvídeos, como se fossem corvos, né? Cantavam, crocitavam em surdina, sussurrantes, semelhando-se a pequenos monstros alados espiando presas ocultas. O que mais entristecia, o que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhantes a outros de meu conhecimento, mas sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Acredito, teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se localizavam se nos entregássemos à detida apreciação. Todavia, Gúbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender à curiosidade improfícua, improdutiva. Lembrando a selva escura, a que Dante Alighieri se reporta no seu imortal poema, que é a Divina Comédia, escrita por esse escritor medieval, Dante Alighieri, eu trazia o coração apertado de interrogativas inquietantes. Aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor, como a mulher de Lote transformada simbolicamente em estátua de sal? E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras? Seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vivido na terra, que recordávamos, ou duendes desconhecidos para nós? De quando em quando, grupos hostis, agressivos, de entidades espirituais em desequilíbrio,
nos defrontavam, passavam por nós, seguindo adiante, indiferentes, incapazes de registrar a nossa presença. Falavam em voz alta, em um português degradado, mas compreensível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bisonhos, rústicos, e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Aí está uma das descrições destas cenas feitas pelo Projeto Imagem. Seres bisonhos, rústicos, roupas feias, carregando armamentos de agressão, seres que tinham uma aparência grotesca. Avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a nos sufocar. Repousamos, de algum modo, vencidos por um cansaço singular. E Gúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Nossas organizações perispirituais, como se fossem escafandro estruturado em material absorvente, por ato deliberado, intencional, por um ato que a gente decidiu, nós não podemos reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descessem a trabalhar num imenso lago de lodo. Para socorrer de maneira eficiente os que se adaptaram ao lago de lodo, estes homens são obrigados, compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes, com paciência e coragem, a influenciação deprimente. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a nossa forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis àqueles que nos propomos ajudar. Finda a nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes desta região menos feliz. A oração, de agora em diante, deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar, quando estivermos na crosta, qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminosos, aos dons luminescentes da nossa alma. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, que está anexo ao círculo da crosta, onde os homens terrestres sofrem a influenciação permanente deste ambiente aqui. Chegou para nós o momento de um pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável a fim de alcançarmos nossos fins. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Para a malta, o bando de irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados, ignorantes do próprio destino. Então, diz André, passamos a respirar, a inalar as substâncias espessas que pairavam à nossa volta, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Elói estirou-se, deitou-se ofegante. E não obstante eu também experimentar, por minha vez, uma asfixiante opressão, procurei padronizar minhas atitudes pela conduta do instrutor, que aguentava a metamorfose silencioso e palidíssimo. Reparei, confundido, que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano, daquele que eles estavam vivendo, nos desfigurava enormemente. A nossa forma foi se perdendo com aquela harmonia que tínhamos. Pouco a pouco, sentimos-nos pesados e tive a ideia de que eu havia sido, de improviso, religado ao corpo de carne. Porque, embora eu me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a vestir, a envergar uma inesperada armadura.
Esse é o padrão do mundo inferior próximo da Terra. Os fluidos são densos. E André Luiz, que já estava há mais tempo afastado dessa região, agora tem que inalar essa atmosfera pesada e essa inalação vai se transformando em um corpo denso também. Para que pudessem se ver ali atuando, eles estariam precisando vestir-se do lodo onde iriam trabalhar. É esta a orientação do instrutor Gúbio para ele e para Eloy. Eloy não aguentava muito, ficou caído lá. André Luiz disse, eu vou imitar o instrutor, eu vou ficar firmão aqui, vou aprender a me conter. E ele, Gúbio e Eloy agora vão se tornar visíveis por todos os espíritos que ali estão. Mas o Gúbio diz a eles, a nossa única capacidade de expressão agora será através da oração. Nós não poderemos mais irradiar nossa luz até que chegue o momento adequado. É o que ele disse. E nós vamos então, no próximo bloco, continuar a aprender ensinamentos muito importantes a respeito deste ambiente para onde Gúbio, Eloy e André Luiz estão indo encontrar-se com Gregório. Eu aguardo você. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do capítulo 4 do livro Libertação, escrito por André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos vendo que eles estão chegando numa cidade estranha, uma cidade umbralina, escura. E para chegar até lá, trabalhando como se deve, eles tiveram que inalar os componentes densos da atmosfera circundante. Então, no bloco anterior, nós vimos os três mudando a sua forma, usando deste recurso fluídico denso, desagradável, viscoso e inalando para que a sua forma fosse sendo alterada e eles pudessem, a partir de então, interagir com os que estavam ali, porque até então ninguém os via. Eles eram constituídos de uma matéria mais sutil, que os seres daquele ambiente não conseguiam detectar. Então agora vamos ao texto, na nossa sala de leitura, dar continuidade às explicações de André Luiz. Decorridos longos minutos, o orientador apelou diligente. Vamos prosseguir. De agora em diante, seremos auxiliares anônimos. Não nos convém, por enquanto, a identificação pessoal. Aí, Eloy, quase pronto, quase refeito, perguntou, olha, mas isso não será mentir? Oh, não será mentir? Nós somos cheios de frescuras em relação a certos valores. Oh, isso não será mentir? Aí, Gúbio dividiu comigo um olhar de benevolência e explicou bondoso. Você não se recorda do texto evangélico que recomenda não saber a mão esquerda o que dá a direita? Este é o momento de ajudarmos sem alarde, de sermos discretos. O Senhor não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação sem que lhe vejamos a presença. Nesta cidade sombria, trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nós estamos. Eles também estão aqui. Se erguermos uma bandeira provocante neste campo, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Centenas de milhares de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade, sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. Para a sensibilidade medianamente desenvolvida, o sofrimento aqui é inapreciável. E eu, André Luiz, perguntei, mas existe governo estabelecido num reino estranho e sinistro como este? E Gúbio respondeu com atenção, ora, como não?
Como acontece na esfera carnal, a direção neste domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. Não é para sempre. Na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa. É um nome que se dava ao antigo ditador persa. Um sátrapa de inqualificável impiedade, que aliciou para si mesmo, o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocrata de gênios implacáveis que se alinha senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. E por que Deus permite semelhante absurdo? Dessa vez era Eloy, o meu colega, que perguntava de novo, um tanto apavorado agora diante dos compromissos que nós havíamos assumido. E longe de se perturbar, Gúbio respondeu: ora, pelas mesmas razões educativas através das quais ele não aniquila uma nação humana quando, desvairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas, guerras sanguinolentas e destruidoras. Mas, ao invés de aniquilar essa nação, a entrega à expiação, ao sofrimento dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. De período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida, remexida e reestruturada, como acontece nos círculos terrenos. Mas, se o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas, por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. Quer dizer, então, que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, diz André, reticencioso, vacilante. E o instrutor completa: estes somos nós mesmos, André, quando nos desviamos impenitentes da lei. Já perambulamos por estes sítios sombrios e inquietantes, mas esses choques biológicos do renascimento, quando voltamos à vida física, e quando saímos dela pela desencarnação, mais ou menos recentes, não te permitem, nem a Eloy, a recuperação das reminiscências completas do passado. Comigo, porém, a situação é diferente. A extensão de meu tempo na vida livre, na vida de espírito, já me confere recordações mais dilatadas. E de antemão, conheço as lições que constituam novidade. Muitos de nossos companheiros, elevados à altura, não mais identificam nessas paragens senão motivos de cansaço, repugnância e pavor. Todavia, é importante observar que o pântano, invariavelmente, é uma zona da natureza pedindo socorro de servos mais fortes e generosos. Enquanto eles falavam isso, uma música estranha, exótica, fazia-se ouvir não muito distante. E Gúbio pediu-nos prudência e humildade em favor do êxito do nosso trabalho, que ia começar. Reerguemo-nos e avançamos. O nosso passo se fizera tardio, pesado, lento, e a nossa movimentação se fizera difícil. Em voz baixinha, o orientador reforçou a recomendação. Em qualquer constrangimento íntimo, em qualquer momento de aflição interior, não nos esqueçamos da prece. Daqui para frente, é o único recurso de que nós dispomos a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores em nossas necessidades de reabastecimento psíquico. Qualquer precipitação pode projetar-nos, pode arrojar-nos a estados primitivistas.
lançando-nos em um nível inferior, igual ao dos espíritos infelizes que nós desejamos ajudar. Tenhamos calma e energia, doçura e resistência, de ânimo voltado para o Cristo. Lembremos-nos de que aceitamos o encargo desta hora não para justiçar, não para fazer justiça, não para punir, e sim para educar e servir. Adiantamo-nos caminho afora, como se fazia necessário e possível. Em breves minutos, penetramos uma vastíssima aglomeração de vielas, reunindo o casario decadente e sórdido, repugnante. Rostos horrendos olhavam-nos furtivamente, às escondidas, a princípio. Mas, à medida que varávamos o terreno, éramos observados com atitude agressiva por transeuntes de aspecto miserável. Alguns quilômetros de via pública, repletos de quadros deploráveis, desfilaram a nossos olhos. Mutilados a centenas, aleijados de todos os tipos e matizes, entidades visceralmente desequilibradas, doidos varridos, ofereciam-nos paisagem de arrepiar. Impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileiravam sob nosso raio visual, perfeitamente arrebanhadas ali em experiência coletiva, enderecei algumas interrogações ao instrutor em tom discreto. Por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impunham tão flagrante, tão evidente decadência da forma? Que absurdo isto aqui! Que coisa! Nós estamos num ambiente tão degradado. Por que motivo todo mundo aqui é meio assim pancado das ideias, meio mutilado, meio feio, faltando pedaço? Por que motivo? Que causas estariam impondo esta situação? Só que ele tem que falar baixinho, tem que falar a coisa bem suavemente, porque vocês viram que no começo ninguém estava dando muita bola para eles, mas na medida que eles foram entrando na cidade, aqueles rostos estranhos, horrendos, ficavam assim agressivos, iam olhando com rispidez, como o que vocês querem aqui, quem que vocês pensam que são, o que vocês estão querendo vir fazer aqui, vocês são estrangeiros, vocês são estranhos, quem são vocês? Eram observados, como diz André, com uma atitude agressiva. É assim. Por que será? Não é mesmo? Nós vamos ver agora que eles estão indo para essa cidade encontrar-se com alguém. E não são os transeuntes de aspecto miserável que eles querem encontrar. Eles vão encontrar com o chefe, aquele sátrapa, o ditador daquela região, aquele juiz poderoso. Mas isso vai ser daqui a pouquinho, no próximo bloco. Eu aguardo você. Olá, estamos de volta com a terceira parte do nosso programa O Espírito da Letra, analisando o livro Libertação, de André Luiz e Chico Xavier. E você viu que no bloco anterior nós terminamos o bloco com duas perguntas de André Luiz. Por que essa tão extensa malta de sofredores? Por que causas estariam produzindo esta aparente decadência da forma? Vamos ver o que o instrutor falou? Então acompanha aí com a gente o texto que vamos continuar a ler. Paciente, Gúbio, o orientador, não se fez demorado na resposta. Disse ele: milhões de pessoas, André, depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior, através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas,
e persistindo em nós mesmos, nos arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, no bem ou no mal, ao interior dela própria. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que ele desenvolveu. Defeitos escuros e qualidades louváveis o envolvem onde ele se encontre. A criatura na terra, por onde peregrinamos, ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que a espera depois do túmulo. Mais cedo que possa imaginar, morre, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo, uma vez desfeita a máscara do corpo sob a qual se escondia, à maneira da tartaruga dentro da carapaça. Sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração iriam identificar nele de imediato as mazelas, as moléstias indesejáveis, os defeitos ocultos. O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir da mente a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Em razão disso, as almas decaídas, num impulso de revolta contra os deveres que nos competem a cada um, na hora de fazermos as coisas boas, nos serviços de sublimação, aliam-se umas às outras através de organizações em que exteriorizam, tanto quanto possível, os lamentáveis pendores, as inclinações, os gostos que lhes são peculiares. Não obstantes, ferretoadas, feridas pelo espinho, pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Eles sofrem. Espíritos os dominam para fazê-los sofrer, mas eles gostam de certas coisas, então eles se acompliciam. Aí, André, ouvindo tudo isso, perguntou para o instrutor: mas, seu Gúbio, não existem recursos de soerguer, de reerguer semelhantes comunidades? Não existe. A mesma lei de esforço próprio funciona igualmente aqui, disse ele. Não faltam apelos santificantes de cima. Contudo, com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral, sem que o espírito, senhor da razão e dos valores eternos que lhe são consequentes, decida, delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio, no sentido de se elevar, de elevar o seu campo vibratório, não é justo que seja arrebatado, reerguido por imposição a regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não deseja, não sabe desejar. E até que resolva atirar-se ao empreendimento da própria elevação, vai sendo aproveitado pelas leis universais naquilo que possa ser útil à obra divina. A minhoca, enquanto é minhoca, é compelida a trabalhar o solo. O peixe, enquanto é peixe, não viverá fora da água. Sorrindo diante da própria argumentação, concluiu Gúbio bem-humorado. É natural, portanto, André, que o homem, dono de vastas teorias de virtude salvadora, enquanto se demora no comboio da inferioridade, seja empregado em atividades inferiores. A lei estima infinitamente a lógica. Gúbio se calou, evidentemente constrangido pela necessidade de não acordarmos demasiada atenção em torno de nós. Tocado, no entanto, pela miséria que ali emoldurava tanta dor, perdi-me num mar de indagações íntimas. Que empório extravagante era aquele? Algum país onde floresciam tipos sub-humanos?
Eu sabia que semelhantes criaturas não envergavam, não vestiam corpos carnais, não eram corpos físicos que eu estava vendo, e que se reuniam ali num reino purgatorial, em benefício próprio. Eu sabia disso tudo. Entretanto, vestiam-se de roupagens de matéria francamente imunda. Lombroso, que foi um cientista italiano, um pensador, e Freud encontrariam aí extenso material de observação. Incontáveis tipos que interessariam de perto a criminologia e a psicanálise. Vagueavam absortos, hipnotizados, sem rumo. Exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso definir, passavam por nós aos bandos, aos magotes. Plantas exóticas, desagradáveis ao nosso olhar, ali proliferam em animais e animais em cópia abundante, embora monstruosos, se movimentavam a esmo, dando-me a ideia de seres acabrunhados que pesada mão transformara em duendes. Becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam ao redor, acentuando-nos o angustioso assombro. Após a travessia de vastíssima área, não contive, não sopitei as interrogações que me escapavam do cérebro. Todavia, o instrutor esclareceu discreto. André, guarde as perguntas intempestivas, as perguntas fora de hora, neste momento. Estamos numa colônia purgatorial de grande expressão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Ainda não são espíritos humanos, estão abaixo da condição de humanidade. Esses que você está pensando, está vendo, não são espíritos que chegaram ao nível da humanidade ainda. Porque os que estão aqui e são humanos estão cumprindo penitências purgatoriais. E ele continua a explicar. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Eles não têm responsabilidade pelo que fazem. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que são dominantes em paisagem como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cachorro. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam quanto ao tipo de influência que exercemos ou exercermos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Com respeito aos espíritos que se mostram nestas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações da anormalidade a que somos conduzidos pela desarmonia interna. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. Podemos reconhecer a propriedade da afirmativa quando ainda no mundo. O glutão, o guloso, começa a adquirir aspecto deprimente no corpo em que habita. Os viciados no abuso do álcool passam a viver emborcados, arrojados, caídos ao solo à maneira de grandes vermes. A mulher que se habituou a mercadejar com o vaso físico, esquecendo as sagradas finalidades da vida, apresenta máscara triste, sem sair da carne. Aqui, porém, André, o fogo devorador das paixões aviltantes, degradantes, revela suas vítimas com mais hedionda crueldade. Certo, porque eu refletisse no problema da assistência, o orientador acrescentou: é impraticável a enfermagem individual e sistemática numa cidade em que se amontoam milhares de alienados e doentes. Um médico do mundo surpreenderia aqui a centenas casos de amnésia,
de enfraquecimento mental, a psicastenia, de loucura através de neuroses complexas, alcançando a conclusão de que toda patogenia permanece presa aos ascendentes de ordem mental. Quem cura nestes lugares há de ser o tempo, com a piedade celeste ou a piedade celeste por intermédio de embaixadores da renúncia em serviços de intercessão para os espíritos arrependidos que se refugiem na obediência aos imperativos da lei, inspirados pela boa vontade. Transeuntes repulsivos estavam passando perto de nós e Gúbio considerou prudente silenciar, ficar quietinho. E nós vamos silenciar agora para você pensar, porque nos aguarda a última parte deste capítulo no próximo bloco. Vamos rapidinho ao intervalo e já voltamos. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta com a última parte deste capítulo 4, onde André Luiz está explicando, descrevendo essa cidade estranha a que eles chegaram, uma comunidade umbralina, explicando Gúbio, o instrutor, por que esses espíritos são tão deformados, tão deprimentes, porque eles estão com a mente desajustada. Quando estavam na Terra e continuam assim, sem contar nas inúmeras entidades que ainda não são humanas, não estão na fase humana plena, estão num reino infra-humano. Então, André Luiz, agora, na parte final, nos explica o que você vai ler conosco no texto. Notei a existência de algumas organizações de serviço que se pareciam com as nossas na esfera carnal. Ingênuas e infantis, reconhecendo que a ociosidade, a preguiça era ali nota dominante. E, porque não visse crianças, exceção feita das raças de anões, cuja existência percebia sem distinguir os pais dos filhos, arrisquei de novo uma indagação em voz baixa. O instrutor atencioso respondeu: para os homens da terra, André, propriamente considerados, este plano aqui é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes, pelas crianças, pelos imaturos? E eu ainda perguntei, por que, em geral, tanta ociosidade neste plano? Ora, quase todas as almas humanas, situadas nestas furnas, sugam as energias dos encarnados. Eles vampirizam a vida, como se fossem lampreias insaciáveis no oceano de oxigênio terrestre. Eles suspiram pelo retorno ao corpo físico, uma vez que não aperfeiçoaram a mente para a elevação e perseguem as emoções do campo carnal com os desvarios, as loucuras dos sedentos do deserto. Como fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam, que as aconchegam desprevenidos de conhecimento superior. Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha da santificação. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns e, por isso, preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico dentro do qual se sustentam junto às comunidades da terra. A essa altura, defrontamos acidentes no solo que o instrutor nos levou a atravessar. Subimos dificilmente a rua íngreme e em pequeno planalto que se nos descortinou, que apareceu aos olhos espantadiços, a paisagem modificou-se. Palácios estranhos surgiam imponentes,
revestido de uma claridade abraseada, semelhante à auréola do aço incandescente, meio vermelha, de brasa. Praças bem cuidadas, cheias de povo, ostentavam carros soberbos, puxados por escravos e animais. O aspecto devia, a nosso ver, parecer-se com o das grandes cidades do Oriente de 200 anos atrás. Liteiras, que são aquelas cadeiras conduzidas por homens, e carruagens transportavam personalidades humanas, trajadas de modo surpreendente, nas quais o vermelho, o escarlate, exercia domínio, acentuando a dureza dos rostos que emergiam destes singulares trajes. Respeitável edifício destacava-se diante de uma fortaleza com todos os característicos de um templo, e o orientador confirmou-me as impressões, afirmando que a casa se destinava ao espetaculoso culto exterior. Enquanto nos movimentávamos, admirando o suntuoso casario, em contraste chocante com o vasto reino de miséria que havíamos atravessado, alguém nos interpelou descortês. Que fazem? Era um homem alto, de nariz adunco, narigudo, encurvado, e olhos felinos, com todas as maneiras do policial desrespeitoso a nos identificar. E então, Gúbio respondeu: procuramos o sacerdote Gregório, a quem estamos recomendados, disse ele humildemente. O estranho pôs-se à frente, determinou que nós lhe acompanhássemos as passadas em silêncio e guiou-nos a um casarão de feio aspecto. É aqui, disse em tom seco, e após nos apresentar um homem maduro, envolvido em longa e complicada túnica, retirou-se. Gregório não nos recebeu hospitaleiramente. Lá estava o sacerdote Gregório. Fitou em Gúbio os olhos desconfiados de fera surpreendida e interrogou: vieram da crosta há muito tempo? Sim, respondeu nosso instrutor, e temos necessidade de auxílio. Já foram examinados? Não. E quem os enviou? Perguntou o sacerdote sob visível perturbação. E Gúbio respondeu: certa mensageira de nome Matilde. Matilde. O anfitrião estremeceu, mas observou implacável: não sei quem é esta. Todavia podem entrar. Tenho serviços nos ministérios e não posso ouvi-los agora. Amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados aos setores de seleção antes de admitidos ao meu serviço. Nem mais uma palavra. Entregues a um servidor de fisionomia desagradável, fomos levados a um porão escuro e confesso que acompanhei Gúbio e Elói de alma conturbada por receio absorvente e indefinível, com medo. Estava com medo, né, André Luiz? Agora estão chegando na boca da fera. Só que a fé, o amor, mantém o equilíbrio daqueles que estão a serviço do bem. E aqui nós pudemos ver desde o começo esta forma bastante segura com que Gúbio dá a André as explicações. Ele vai descrevendo o ambiente e, como vocês veem, ele é pobre na periferia e é grandioso no centro. Mas o mais interessante, logo no começo do texto, é que ele está explicando que na Terra essas entidades querem preservar as coisas fúteis, as coisas levianas, porque elas se abastecem. Esses espíritos que estão nessa região, eles comem o psiquismo das pessoas. Eles vão se abastecendo daquilo que na Terra representa
a doação de energia que para eles é agradável. Por isso é que eles não trabalham, por isso que eles são ociosos, eles são sanguessugas, como ele disse aí no texto, são lampreias que sugam as pessoas, aí, lampreias insaciáveis, que estão no oxigênio, no oceano do oxigênio da Terra. Suspiram por voltarem ao corpo físico, já que eles não mudaram a mente para elevarem-se. Mas como eles não voltam, eles ficam em volta dos encarnados, como se fossem fetos comendo as energias da mãe. Eles consomem altas reservas de força dos seres encarnados, que aceitam a sua companhia. E então, como eles são espíritos que tomam o leitinho que os homens produzem vibratoriamente, por isso é que surge esse desespero com que eles se defendem, ou eles defendem no mundo os poderes da inércia. Esse lixo que nós estamos vendo hoje, o sexo como motivo de vida, a maneira grotesca de relacionarmos a arte, os diversos tipos de manifestação primitiva, a falta de equilíbrio emocional, o descaso com a maternidade, com o respeito ao ventre materno, a ridicularização da crença, seja ela qual seja, a mistura dos interesses de Deus com os interesses mundanos, a teoria da prosperidade, levando pessoas para a igreja para ganharem dinheiro, o culto ao corpo, a beleza estética, os modismos, as coisas que as pessoas são levadas a fazer para terem o corpo parecido com aquelas estrelas, novelas e programas de entretenimento ridículos, grotescos em todas as partes, mantém as pessoas vivendo do lixo e abastecendo essa comunidade vibratoriamente presa aos encarnados por esse mesmo motivo. E é isto que nós estamos vendo na Terra hoje multiplicar-se. Certames absurdos que mantêm milhões e milhões de pessoas atentos a coisas banais sem nenhuma importância e escolas relegadas à ruína por falta de investimento, certames esportivos, Copas do Mundo, Olimpíadas que gastam milhões e corrompem as esperanças dos povos e hospitais caindo aos pedaços, faculdades sem recursos, tecnologia jogada no lixo, tudo isso mantido por este padrão vibratório ocioso que está preso ao mundo físico e aceito por pessoas que se sintonizam com essa mesma preguiça. Quanta coisa nós estamos aprendendo neste livro, tudo aplicado ao que nós somos. Libertação. Hoje foi só o capítulo 4, agora a coisa começa a ficar quente. Agora a coisa começa a esquentar, agora estão com o Gregório, aí vão chegar na Terra, mas isso é para os capítulos seguintes. Então, muito obrigado pela sua audiência. Avise seus amigos, chame mais gente para aprender isto que é preciosíssimo para nós não entrarmos neste mesmo certame, comendo lixo e achando gostoso. Espero você no nosso próximo programa. Muito obrigado e muita paz.